Exercício 1A. É-nos dada uma função de valor real, de variável vetorial. Esta função está definida em R2, de acordo com esta expressão. Portanto, temos dois ramos para x, y diferente do ponto 0, 0 e o segundo ramo para x, y igual a 0, 0. E a pergunta é calcular derivadas direcionais num ponto x0, segundo o vetor u, e temos aqui vários casos. Então temos x0 a origem, ponto 0, 0, depois x0, ponto coordenadas 1, 1. O vetor u tem três vetores diferentes. Vamos começar pelo ponto x0 igual a 0, 0. Portanto, vamos começar pelo ponto 0, 0, segundo o vetor coordenado do eixo x, o vetor 1, 0. E neste caso vamos ter que usar a definição de derivada direcional, a função troca de ramo precisamente no ponto de coordenadas 0, 0. Portanto, vamos ter que recorrer à definição e escrevemos o limite quando o lambda tende para 0. De um quociente no numerador, escrevemos a diferença entre o valor da função no ponto de coordenadas 0, 0 mais lambda 1, 0. Portanto, x0 mais lambda u menos o valor da função no ponto 0, 0 a dividir por lambda. Portanto, estamos interessados nesta taxa de variação instantânea e o que fazemos agora é ir substituindo, simplificando a expressão para chegar a uma conclusão. Portanto, teremos o limite quando o lambda tende para 0 no ponto de coordenadas lambda 0, menos o valor da função no ponto de coordenadas 0, 0 sobre lambda. E, nesta altura, vamos substituir o valor do f. Portanto, em relação a esta primeira parcela em numerador, o valor da função no ponto de coordenadas lambda 0, vamos buscá-lo ao primeiro ramo, naturalmente, porque corresponde a pontos fora da origem. Lambda tende para 0, mas não é 0. Portanto, escrevemos 0 menos lambda quadrado sobre lambda quadrado mais 0 menos o valor da função em 0, 0. Temos no segundo ramo 0 sobre lambda. Podemos ainda simplificar o que está em numerador, se pretendermos. Escrevemos menos 1 e denominador temos lambda. E dizemos, naturalmente, que este limite não pode ser representado por um número real. Tipicamente escrevemos que o limite é infinito, numa situação destas, ou dizemos que não existe um limite finito. Em todo caso, a conclusão a tirar daqui a conclusão que nos interessa é que não existe a derivada direcional que nos pediram que calculássemos, ou seja, a derivada direcional no ponto 0, 0, segundo a direção 1, 0. O que poderia ainda ser representado à partida por df dx no ponto 0, 0. Portanto, não existe esta derivada direcional. Nos pontos seguintes, teremos que fazer uma análise mais ou menos semelhante. No caso do ponto, agora, talvez ir buscar, não vale a pena fazer os cálculos tão detalhadamente, creio eu, porque a situação é muito semelhante em relação ao vetor coordenado segundo o eixo y. Portanto, temos o limite, por definição, quando o lambda tende para 0, de f no ponto 0, 0 mais lambda 0, 1, menos f no ponto 0, 0 sobre lambda. E, ao fim de uns passos curtos, mais ou menos como na situação anterior, chega-se à conclusão que também não existe a derivada direcional f', no ponto 0, 0, segundo o vetor 0, 1. Ou seja, aquele que poderíamos escrever o df dy no ponto 0, 0. Portanto, não existem as derivadas parciais da função f no ponto 0, 0. Há agora, no enunciado, há agora o pedido para calcularmos ainda segundo o vetor
raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E teremos que fazê-lo novamente pela definição, portanto, agora vamos fazer no instante. Portanto, f' no ponto 0, 0, segundo o vetor raiz de 2 sobre 2, vírgula, raiz de 2 sobre 2, vamos dizer que é o limite, quando o lambda tende para 0, de f, agora abreviando, fica f, ou talvez escrevendo tudo novamente, 0, 0, mais lambda, raiz de 2 sobre 2, vírgula, raiz de 2 sobre 2, menos f no ponto 0, 0, sobre lambda, e temos novamente o limite, quando o lambda tende para 0, de f no ponto de coordenadas lambda raiz de 2 sobre 2, lambda raiz de 2 sobre 2, menos f no ponto 0, 0 sobre lambda. Podemos substituir agora na função. Novamente vamos ao ramo que nos dá o valor da função neste ponto, no ponto de coordenadas lambda raiz de 2 sobre 2, lambda raiz de 2 sobre 2. Portanto, será naturalmente a expressão que está no primeiro ramo. Então escrevemos lambda raiz de 2 sobre 2 ao quadrado menos lambda raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. E embaixo temos a soma dos quadrados, lambda raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais lambda raiz de 2 sobre 2 ao quadrado menos 0 sobre lambda. E neste caso há um cancelamento destas duas parcelas e fica o limite, quando o lambda tende para 0, podemos ainda escrever assim, se pretendermos, lambda sobre 0, e o que temos aqui é o limite, quando o lambda tende para 0, de uma constante que é 0. Portanto, o denominador tende para 0, aproxima-se tanto quanto queiramos de 0, mas não é 0, portanto fica o limite de uma constante nula, ou seja, o valor é 0, e dizemos então que este é o valor da derivada direcional no ponto 0, 0, na origem do referencial, segundo a direção deste vetor com coordenada raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Vejamos agora aquilo que nos falta ainda, que é calcular novamente as derivadas direcionais segundo estes três vetores, mas agora no outro ponto. Agora deixou de ser o ponto 0, 0 e passa a ser o ponto com coordenadas 1, 1. Portanto, temos agora x0, que é o ponto de coordenadas 1, 1. Bom, o que acontece? O que acontece é que em torno deste ponto, a função que nos dão fica definida pela expressão que está no ramo superior, ou seja, existe uma quantidade delta positiva, tal que todo o ponto x pertencente a uma vizinhança delta do ponto x0, neste caso o ponto 1, 1, temos o f no ponto x definida pelo ramo superior. Né? E podemos, recorrendo às regras de derivação, usando as regras de derivação, podemos calcular as derivadas parciais, é muito simples neste caso, as derivadas parciais de f, e obtemos as expressões df de x num ponto xy, neste ponto xy, portanto isto aqui será um ponto de coordenadas xy, fica igual então, a ver se eu engano aqui neste cálculo, fica igual a menos 2x, derivada do numerador x² mais y², menos o numerador y² menos x², vezes 2x sobre x² mais y² ao quadrado, e de maneira temos a derivada parcialmente a y, que ficará, portanto, fica 2y, que multiplica o denominador, x² mais y², menos o numerador, vezes 2y, e novamente aqui o quadrado. Temos estas funções. E temos a possibilidade de calcular no ponto que nos indica, no ponto x0,
o valor destas derivadas parciais. Portanto, no ponto de coordenadas 1, 1, feitas as contas, isto dá menos 1, este resultado, e este aqui é df de y. Eu tenho aqui as contas feitas no ponto 1, 1, creio que é 1, se não me enganei. Portanto, podemos então, de imediato, indicar os valores das derivadas direcionais neste ponto, segundo os vetores 1, 0. Portanto, vai ser o df dx no ponto 1, 1, que fica então menos 1, e também o f' no ponto 1, 1, segundo o vetor 0, 1, ou seja, é o df de y no mesmo ponto, e neste caso temos o número 1. Fica por resolver o problema do cálculo do f' da derivada direcional neste ponto, segundo o vetor com coordenada raiz 2 sobre 2, raiz 2 sobre 2. E aqui o que fazer? Usar a definição. Podemos, neste caso, fazer o seguinte raciocínio. As funções que calculamos aqui assim, as derivadas parciais df de x e df de y, estão bem definidas, ou existem, ou estão definidas, em v delta de 1, 1, numa vizinhança delta do ponto 1, 1, portanto, estas derivadas parciais estão bem definidas, portanto, isto são funções racionais, com o numerador e o denominador bem definidos, o denominador diferente de 0, e são contínuas, ambas, as derivadas parciais, em 1, 1. E sendo este resultado certo, nós podemos garantir, existe um teorema que garante, que f, a função que nos dão, é derivável no ponto 1, 1. E daqui podemos também deduzir, ou concluir, que o valor da derivada direcional que pretendemos calcular, esta derivada direcional, já agora segundo um qualquer vetor u, será igual ao gradiente do f no ponto 1, 1, produto escalar com o u, isto qualquer que seja o u, pertencente a R2 neste caso. Okay? De maneira que nós vamos usar esta formulazinha que torna bastante fácil a resposta a esta pergunta. Portanto, aqui escrevemos igual ao gradiente do f no ponto 1, 1, e nós já temos este gradiente porque já temos as derivadas parciais, produto escalar com raiz 2 sobre 2, raiz 2 sobre 2. Okay? E fica então o vetor df dx no ponto 1, 1, esta componente tem o valor menos 1, esta componente tem o valor 1, produto escalar com raiz 2 sobre 2, raiz 2 sobre 2, e isto resulta simplesmente 0. E, portanto, este é o valor da derivada direcional no ponto 1, 1, segundo este vetor de coordenada raiz 2 sobre 2, raiz 2 sobre 2. E isto é mais ou menos o que se pode dizer, ou uma resolução possível para este problema da alínea 1A.